Que a graça de Cristo seja abundante em sua vida, meu querido. Eu quero neste momento compartilhar com você uma porção pequena da palavra de Deus. Pequena no seu tamanho, que eu só vou tomar 4 minutinhos. Porém, uma palavra muito grande em termos de substância, em termos de nutrição. E a palavra é o nosso alimento diário. Ela é que fortalece o nosso sistema imunológico espiritual, para a gente não ficar vulnerável, aos vírus das heresias. É isso, para a gente criar anticorpos espirituais. A palavra que nos nutre. Principalmente quando é aquele alimento bem saudável, bem sadio, palavra bem interpretada, bem aplicada. Deixe-me falar uma coisa com você. Você já refletiu sobre aquela visão que Nabucodonosor teve? Sabe que Nabucodonosor foi um imperador babilônico. O imperador da época ele era um monarca. O monarca governava de forma absolutista, absolutista, totalitária. Ele era detentor de todo o poder, judiciário, legislativo, executivo. E ele era divinizado. O monarca ele era Deus, O imperador babilônico Nabucodonosor, ele se achava um deus. Ele chegou a dizer: aí está a Babilônia que eu edifiquei para minha magnificência, para minha majestade. Veja a presunção de Nabucodonosor. Ele teve um sonho, e o seu sonho foi interpretado pelo profeta Daniel. No seu sonho ele viu uma estátua gigantesca e extraordinária, e essa estátua tinha 4 partes. Ela tinha 4 partes, cada parte simbolizava um império. O Império Babilônico, o Império Medo-Pérsia, o Império Grécio e o Império Romano. E ele ficou intrigado porque no fim do seu sonho ele viu uma pedra tipificando Jesus. E ele achou que aquilo era um fenômeno enigmático, indecifrável. Mas Daniel deu a interpretação. Olha, a primeira parte da estátua era de ouro. A cabeça da estátua simboliza o teu reinado. Mas o teu reinado vai cair, tu vais cair. Ele ficou preocupado. O tórax da estátua tipificava ou simbolizava o império dos Medos e dos Persas. Foi um império poderoso, mas vai cair também. E a parte mais de baixo da estátua simboliza o império da Grécia, de Alexandre o Grande, mas vai cair também. E as 2 coxas da estátua simbolizam o Império Romano. Roma do Oriente e Roma do Ocidente vai cair também. Meus irmãos, e ele ficou intrigado. Mas o primeiro imperador babilônico não foi Nabucodonosor, foi Nimrod, o construtor da Torre de Babel, que ele arrogantemente, presunçosamente, constrói uma torre para chegar ao céu. Mas no ápice da glória humana, Deus intervém e o homem cai. Isso aí, ele caiu, Nimrod, mas a Babilônia retorna, ela emerge do pó na pessoa de um legendário chamado Hammurabi, conhecido pelo Código de Hammurabi. Deixou um grande legado para quem estuda direito hoje, um código de leis chamado Código de Hammurabi. E Hammurabi se engrandeceu, mas o seu reino cai também. A Babilônia de Hammurabi cai também. Os assírios e os hititas invadem a cidade, queimam a cidade, saqueiam a cidade, e a Babilônia cai novamente, e os assírios ascendem ao poder. Os assírios conseguem conquistar uma posição de proeminência, de hegemonia em todo o fértil crescente. Então a Babilônia cai e os assírios ascendem ao poder. Mas de acordo à visão da estátua, a profecia, eles também tinham que cair. Mais tarde, um general caldeu chamado Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, subjuga os assírios, vence os assírios, a Assíria cai. Senaqueribe, o imperador assírio, que tanto se engrandeceu, tanto se ensoberbeceu, ele cai juntamente com os ninivitas. A cidade de Nínive é reduzida ao pó. Aí a Babilônia retorna. Só que o general Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, ele morre e Nabucodonosor assume o poder. Ele reconstrói a Babilônia. Ele reconstrói a grande Babilônia. Ele chega a dizer assim: aí está a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha glória, para a minha majestade. Mas ele vai cair por causa disso. Ele suscita a ira em Deus.
Ele não atribui aquilo a Deus. O mundo todo ficou fascinado com a exuberância, com a beleza da Babilônia de Nabucodonosor. E para acabar de completar, um caldeu chamado Belsazar, ele dá uma festa. E nesta festa Nabucodonosor pega os utensílios lá do templo de Salomão, os utensílios sagrados, e traz para a sua festa, profanando as coisas sagradas. Mas nessa mesma noite, o Império Babilônico cai. Deus julga a Babilônia, declara a sua sentença condenatória, manda um aviso, surge na parede um letreiro, Mene, Mene, Tekel, Pessim. Significa que a Babilônia, a poderosa Babilônia, ia cair. Na mesma noite, Deus levanta um homem chamado Ciro, o imperador persa. Lá no capítulo 45 de Isaías, a Bíblia diz que Persa foi ungido de Deus. Eu enviarei o meu ungido, irei diante de ti, quebrarei as portas de ferro. Irmãos, tem uma coisa intrigante, que o Ciro, o imperador Ciro, ele não era hebreu, ele era persa. Ele era adepto de uma religião chamada Zoroastrismo. Ele é Zoroastra, mas Deus levanta quem ele quer. E ele chama, o capítulo 45 de Isaías diz que Deus chama Ciro de ungido. Então, num golpe fatal, Ciro foi à Babilônia e libertou o povo de Deus do cativeiro babilônico. A Babilônia cai e os medos e os persas ascendem ao poder. Mas, de acordo com a visão da estátua de Nabucodonosor, os medos e os persas também iam cair. Em 331 a.C., acontece uma batalha entre a Grécia e os persas. Essa batalha, os historiadores chamam de batalha grego-persa, ou batalha de Galgamela, ou batalha de Arbela. Nessa batalha, os medos e os persas caem. Ciro não, aí já era Dario com o exército, os medos e os persas caem, e Alexandre se torna o homem, o poderoso, ele faz grandes conquistas. Então, os medos e os persas caem de acordo com a visão da estátua de Nabucodonosor. Então a Grécia ascende ao poder, Alexandre torna um homem poderoso, ele conquista a Grécia, conquista os medas, conquista os persas, ele conquista a Ásia Menor, Alexandre torna-se o poderoso. É nessa época que surge o grego que foi usado para escrever o Novo Testamento, o grego koiné, que é a evolução do grego clássico falado pelos filósofos. Então Alexandre se torna o grande, mas de acordo com a visão da estátua de Nabucodonosor, os gregos também cairiam. Alexandre morre com 33 anos de idade. O seu reino é dividido em 4 generais, Licímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Os 4 generais caem também, surgem 4 dinastias e elas caem. Meus irmãos, então a Grécia conquista uma hegemonia no mundo todo. Mas de acordo com a visão de Nabucodonosor, os gregos também cairiam, porque a profecia bíblica, ela se cumpre fielmente, ela se cumpre integralmente ao pé da letra. Os gregos vão cair também. Em 168 a.C., acontece uma batalha que os historiadores chamam de Batalha de Pídima. É uma batalha entre Roma e os gregos. E o exército romano subjuga a Grécia cai e Roma ascende ao poder. Então Roma ascende ao poder. Este império poderoso, que é simbolizado pelas coxas da estátua, ascende ao poder. Então você observa que o cristianismo nasce e se desenvolve dentro de um contexto de dominação romana. Foi durante o Império Romano que Cristo nasce, cresce e morre. Foi o Império Romano que matou Jesus, foi o Império Romano que perseguiu com requintes de crueldade o povo de Deus. O primeiro imperador romano foi Augusto, né? Foi Otávio Augusto. Curiosamente, o último foi Rômulo Augusto. Entendeu? Rômulo Augusto. Então você observa que Roma nasce em 168 a.C. e vai cair em 476 depois de Cristo. Mas veja a queda de Roma na visão da estátua de Nabucodonosor. Nabucodonosor, no final do seu sonho, ele viu uma pedra que lhe deixou intrigado. Esta pedra tipifica Jesus. Ele não sabia disso. Depois Daniel interpretou. Isso mostra que Jesus é o centro da história. Ele faz a história. Não pode dissociar Jesus da história. Ele é o Senhor da história. Então ele viu aquela pedra batendo em toda a estátua e destruiu-a, inclusive nos 10 dedos. Esses 10 dedos da estátua
simboliza os 10 povos bárbaros. 10 povos bárbaros que invadem Roma em 476 e tomam o poder do Império Romano. Aí Roma cai. Esses povos são aqueles povos que não se adequaram à cultura romana, que não se romanizaram. Então em 476 depois de Cristo, essa Roma cai. Olha, ela nasce em 168, quando ela vence a Grécia, aí nasce Roma. E Roma vai cair lá em 476 depois de Cristo, de acordo com o triunfo da pedra que simboliza Jesus. Mas, irmãos, então quando Roma cai, aí inicia a Idade Média. E eu quero depois refletir com vocês sobre o cristianismo durante o período medieval. A Idade Média nasce em 476 e ela vai terminar em 1453. E a Idade das Trevas é para o cristianismo o período das trevas. Que Deus em sua graça assim nos abençoe.